A partir de 1969, começou um grande esvaziamento da Umbanda, na mesma medida que começaram a crescer as igrejas evangélicas neopentecostais, porque elas iniciam em 1969 no Brasil, a primeira delas, né? A gente tem uma questão histórica muito forte aqui, assim, porque a gente está falando, então, a Umbanda, enquanto religião, ela está se organizando em torno da década de 30. E aí na década de 70 a gente tem um movimento muito grande da Umbanda Molocô, da Umbanda Angola, da Umbanda de Almas em Angola, da Umbanda do Ritual Banto Ameríndio, da Umbanda Negra. Você tem um movimento muito grande. E este homem, Tata Tancredo, ele foi praticamente esquecido, assim, apagado da memória. Eu li os livros do Tata Tancredo também porque eu escrevi um livro sobre a história da Umbanda, então necessariamente eu passei por Tata Tancredo. Mas quando eu escrevi esse livro, em 2010, era muito desafiador encontrar qualquer coisa sobre Tata Tancredo, porque a internet estava começando e você não tinha absolutamente nada de Tata Tancredo na internet. E tudo que eu tinha eram cerca de uns 10, 12 livros dele que eu comprei no sebo, porque depois, em algum momento, eu fui ler tudo que tinha de Umbanda no sebo, tudo, né, Dr. Edson sabe, né? E aí então encontrei, e eu tive a oportunidade também de dar uma palestra em Uberlândia, e eu fui a convite de um terreiro, já faz uns 20 anos, já faz um tempinho aí. Eu fui convidado para um terreiro que é Sagrado Coração de Maria, se não me engano o nome, lá em Uberlândia, que a dirigente espiritual, ela foi preparada por Tata Tancredo, né? E eles que me convidaram para ir lá para a cidade. E recentemente saiu uma biografia de Tata Tancredo. Olha, não é que eu não sabia. É um lançamento recente, uma biografia de Tata Tancredo. Eu estou terminando de ler a biografia maravilhosa da vida de Tata Tancredo. Quem é o autor, Comino? Poxa, meu irmão, me desculpa. Bom, ok, mas se a gente puder, André, se você puder dar uma pesquisada aí, a biografia de Tata Tancredo, quem sabe a gente... se não me engano é Farley. Tá. O autor, ele não é um praticante das tradições afro-brasileiras, mas alguém que ficou curioso, um estudioso e um homem negro, né? Bacana. Então, o quanto a questão do apagamento, né, desse homem assim, Tata Tancredo, e aí eu vi um episódio em que estava o Simas, nosso querido irmão, o Simas, maravilhoso historiador, né? O nosso grande irmão Mário Filho também estava conversando com o Farley. E eles estavam falando sobre esse apagamento, e o Mário comentou que a família do Tata Tancredo se tornou evangélica. E aí eu quero trazer, junto com a memória de Tata Tancredo, eu quero trazer a memória de Pai Jaú. Pai Jaú, ele foi o primeiro grande dirigente espiritual ou pai de santo de Umbanda de São Paulo, aqui em São Paulo. O Pai Jaú, ele dizia que tinha 3 pesos e 3 medidas. Ele dizia: eu sou um homem negro, sou corintiano e sou macumbeiro. Esses são meus 3 pesos e minhas 3 medidas de Pai Jaú. E ele é o fundador da primeira federação de Umbanda em São Paulo, que é a Liga de São Jerônimo, que não foi registrada em cartório, por isso a primazia fica para o seu filho de santo, que é Pai Jamil Rashid, uma das maiores lideranças da Umbanda em São Paulo. Então, Pai Jaú, um homem negro, assim que ele desencarnou, a filha se desfez de tudo porque também era evangélica. Ah, meu Deus. Então, eu penso que também o apagamento ele é tão cruel porque, às vezes, ele vem da própria família da pessoa. Falando em evangélico, vocês sentem uma... Então, um esvaziamento, houve um esvaziamento nessa época. A partir de 1969, começou um grande esvaziamento da Umbanda, na mesma medida que começaram a crescer as igrejas evangélicas
pentecostais, porque elas iniciam em 1969 no Brasil, a primeira delas, né? E aí, na década de 70, você tem um grande esvaziamento da Umbanda. Agora, o maior esvaziamento da Umbanda, eu arriscaria dizer, assim, que um maior esvaziamento da Umbanda é principalmente dos negros. Isso aí, os próprios negros desistindo. Por quê? Porque o enfrentamento com a igreja neopentecostal foi muito grande. Muitos pastores de lá são ex-pais de santo, né? Fazer aquela corrente dos 318. Então, transformar as entidades da Umbanda em demônios e começar a falar dia e noite que aquilo era demônio, era muito pesado para a família conseguir segurar e manter as práticas. E tem uma questão de aceitação social também. Eu sempre fico imaginando, e a gente já falou muito sobre isso, é muito bacana essa reflexão que você traz. Só lembra um pouquinho mais... Muito corajosa, muito bacana. Esse apagamento real também, porque da própria família não preservar, porque, por exemplo, né, no caso do Zélio, a família dele está lá até hoje, e não é dizer, esta família ou aquela, ou achar que essas duas situações são exemplo para tudo. Não é sobre isso. Ô, doutor Edio... Mas eu acho que foi mais desafiador, né? Porque as igrejas neopentecostais, elas têm um maior público negro, né? Porque, desculpa, Raul, mas só para que é isso, acrescentar, fique à vontade, Raul, imagina. só para acrescentar. Primeiro, é a primeira vez que eu ouço o Comino fazer essa elaboração, e ela é muito rica e muito corajosa da parte dele. Ele tem autoridade para isso. O Comino é um sujeito respeitado no país inteiro por todos nós. Quer dizer, o que eu conheço da vida inteligente no movimento negro e no movimento contra a intolerância religiosa, o Comino é unanimidade. Todos o respeitamos muito. Muita gratidão. E é muito importante essa reflexão, e é isso que eu dizia. Primeiro, essa medida da própria família se insurgir contra isso é uma medida da violência. Quão violenta é essa assimilação, a coerção, a coação. Ao ponto de negar sua própria raiz. Seu pai, sua mãe. Você está negando teu pai, você está negando tua mãe. Para ter uma ideia do nível de... Esse dia eu estava vendo... Violência, né? Esse dia eu estava vendo alguém, testemunha de Jeová, reclamando que se a pessoa comete lá uma determinada infração religiosa, ela é isolada da comunidade. E a mãe dizendo, pô, eu nunca mais pude falar com a minha filha. Quer dizer, você tem uma ideia do grau de violência. Agora... É muita violência. Sempre me ocorre o seguinte... Como é que o mal policial, e eu tenho tentado nunca generalizar a crítica à polícia, eu tenho tentado ser bastante ponderado com relação a isso, como é que o mal policial trata o menino preto, ogando o candomblé, da Umbanda, de branco, saindo da macumba de madrugada, e como é que ele trata o menino com um terno e uma bíblia sobre o braço? Essa que é a questão. Boa. Porque você ser preto, aliás, ser preto já é um fardo na sociedade brasileira. E você ser preto e macumbeiro, talvez possa ser um fardo pesado demais. E o cara diga, olha, é melhor eu tentar aqui como uma porta de aceitação social. Então, é muito cruel. A gente ainda está falando sobre violência.